Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Essa parte aí de circuitos hidráulicos, a parte de bombas, né? A gente já fez vários vídeos aí na sequência aí falando sobre esses elementos e aí a gente vai estar falando sobre velocidade de fluido, né? A gente dividiu... São dois vídeos, na verdade, na sequência sobre velocidade de fluido, né? Aqui a gente tem a indicação da nossa bomba hidráulica, né? O qual ela vem para uma tubulação com diâmetro qualquer e diminui esse diâmetro na sequência, ou seja, haverá uma velocidade específica para esse diâmetro maior e haverá uma velocidade específica para esse diâmetro menor. O diâmetro a gente já tinha falado aqui nas características, né? Tem aqui a indicação aqui de diâmetro de saída de 3/8, né, aí para a bomba e uma redução até 1/4, né? Então a gente está utilizando essas duas aplicações mesmo, ou seja, o diâmetro maior com 3/8 de polegada, o diâmetro menor com 1/4 de polegada. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre a velocidade na tubulação com 3/8, tomando como base essa indicação aqui de vazão de 10 litros por minuto, né, que é a característica da bomba. Então vamos lá. Deixa eu ampliar aqui, fica melhor. Pronto. Aqui é o seguinte, né, o primeiro passo para a gente saber a velocidade do fluido nesse diâmetro, né, vou colocar aqui para a gente saber a velocidade desse fluido, a gente vai precisar encontrar essa área, né, encontrar essa área aqui referente ao diâmetro da tubulação. O diâmetro ele está em polegada, né, ele está com 3/8 de polegada, então aqui a gente converteu ele para milímetro, que dá 9,525 milímetros, e depois converteu para centímetro, né? Na verdade, o objetivo é converter para centímetro, então você pode converter para centímetro direto. Com esse valor aqui do diâmetro, né, em centímetro, a gente vai precisar encontrar essa área aqui, né? Para encontrar a área, né, do elemento circular, a gente pode utilizar πr ao quadrado, né? Ou seja, 3,14, né, multiplicado pelo raio ao quadrado, né? Então aqui, para chegar a esse valor aqui da área, é só dividir, né, esse diâmetro aqui que está em centímetro por 2, que é para encontrar o raio. Esse diâmetro aí dividido por 2, ele dá 0,47625. Então esse valor ao quadrado, né, depois multiplicado por 3,14, vai dar o valor da área, que é esse valor aqui, né? Então essa é a área encontrada. Com a área encontrada, né, com essa área encontrada e com a vazão indicada em centímetros cúbicos por minuto, ou seja, convertendo litros por minuto para centímetros cúbicos por minuto, né, já que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, né, então se você tem 10 litros por minuto, você vai ter 10.000 centímetros cúbicos por minuto. A gente vai ter o seguinte cálculo aqui para encontrar a velocidade. Deixa eu tirar o seletor aqui de cima. A gente vai ter o seguinte cálculo. A vazão dividido pela área, né? É o que vai ser o cálculo aí referente à velocidade. A vazão dividido pela área. A vazão em centímetros cúbicos, como está aqui, 10.000 centímetros cúbicos por minuto, dividido pela área, que a gente encontrou que é de 0,7125 centímetros quadrados. Dividindo centímetros cúbicos por minuto por centímetro quadrado, a unidade vai ser centímetros por minuto. Ou seja, 10.000 dividido por 0,7125 vai dar igual a 14.035 centímetros por minuto. E aí o que a gente faz? Converte para metros por segundo. Para converter para metros por segundo, é só dividir o valor por 6.001. É um fator de conversão, né? Ou seja, 14.035 dividido por 6.001 dá igual a 2,33 metros por segundo. A gente já converte para metros por segundo, porque no segundo cálculo, né, lembrando que a gente calculou do diâmetro maior, a velocidade do diâmetro maior, e a gente vai calcular no próximo vídeo a velocidade para o diâmetro menor. E aí, para calcular a velocidade no diâmetro menor, ou seja, uma equação da continuidade, a gente vai precisar dessa velocidade aqui em metros por segundo, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Nesse caso, o segundo vídeo falando sobre velocidade de fluido. No último, a gente falou sobre a velocidade no diâmetro inicial, né? Ou seja, esse diâmetro aqui, que é referente ao diâmetro de 3/8 de polegada. E hoje a gente vai falar sobre o diâmetro subsequente, né? Que a gente já sabe também um valor do diâmetro, que é de 1/4 de polegada, né? Então a gente calculou a velocidade do fluido no diâmetro 3/8 e hoje vai
calcular referente ao diâmetro de 1/4 de polegada. A gente precisa da velocidade 1, ou seja, a velocidade do fluido 1, que a gente calculou, que encontramos 2,33 metros por segundo, é a velocidade do fluido passando por esse primeiro diâmetro. Para o segundo diâmetro, o cálculo é esse aqui. Já está aqui embaixo, já aqui a indicação, né? Vai ser a velocidade 1 multiplicado pela área 1 dividido pela área 2, equação da continuidade. O que tem de novo aqui é encontrar, de novo diferente, né, que a gente não calculou ainda, que é encontrar essa área 2. Né? Ou seja, o diâmetro da redução é de 1/4 de polegada, que é igual a 6,35 milímetros. Convertendo para centímetro vai dar 0,635. E a gente precisa da área. A mesma lógica que a gente fez no cálculo anterior, πr ao quadrado. Né? Ou seja, a gente vai precisar do raio de 0,635. Né? Pega esse valor, divide por 2. Eleva ao quadrado, multiplica por 3,14. E aí a gente vai encontrar essa área. E aí é só aplicar direto na fórmula. Né? A gente já tem os outros valores. Nesse caso aqui, 2,35 metros por segundo. Como eu tinha dito no último vídeo, a gente utiliza ele em metros por segundo mesmo. 2,35 metros por segundo, que é a velocidade no diâmetro 1, multiplicado pela área 1, né, que a gente também tinha encontrado. Né? E aí o produto, né, dessa multiplicação divide pela área 2, que foi o que a gente indicou agora, que é 0,316, ou seja, a área desse segundo diâmetro aqui. Né? Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar essa segunda velocidade, 5,29 metros por segundo. Então, a velocidade do fluido no diâmetro 1 é de 2,35 e a velocidade no diâmetro 2 é de 5,29 metros por segundo. Então, aí está referente à velocidade nos dois diâmetros, tá bom? Próximo vídeo que a gente for fazer aí sobre a parte de bombas, a gente vai falar como isso aí, o que isso implica ali no circuito, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos. Essa semana a gente vai trazer uma série de informações voltadas a elementos de máquina, né? Análise de transmissão. E no primeiro vídeo dessa semana a gente vai estar falando aqui sobre fuso mecânico, né? O desafio é esse aqui. Um fuso mecânico possui 500 mm de comprimento útil, onde o diâmetro do mesmo é de 3/4 de polegada e sua referência é 14 FPP, né? 14 fios por polegada. Aplicando um motor com 40 RPM, informe qual a velocidade de transmissão do mesmo. Né? Então o objetivo é descobrir qual a velocidade que esse fuso vai transmitir ao elemento, né, montado nele, né, ou seja, buscado nele. Né. Então, com base na informação do passo, né, a gente vai conseguir descobrir essa velocidade, tomando como referência a rotação que está sendo aplicada nele. Né. Então, o grande detalhe para a gente está aqui, ó, 14 fios por polegada. Né. Essa referência do comprimento, né, ela seria interessante para saber, por exemplo, o tempo que o dispositivo ele demoraria para chegar ao fim do curso ali do fuso. Né? Mas o objetivo é só descobrir a velocidade de transmissão do mesmo, então aí é bem simples. Né? O que a gente faz? Como o passo indicado ele é de 14 fios por polegada, significa que em uma polegada a gente vai ter aí 14 espirais, né? Ou seja, seriam essas 14 indicações aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, em uma polegada, vou marcar aqui 25,4. 25,4, a gente teria 14 espirais, né? Que seria esses segmentos aqui do filete. Então, para a gente saber o passo, é só pegar 25,4 e dividir por 14. Então, a gente teria 25,4 dividido por 14. E aí a gente chega na relação do passo, já que é uma rosca inglesa, né? Aí de sistema imperial. Né? Então, 25,4 dividido por 14 vai dar igual a 1,81 aproximadamente, 1,81 milímetros aproximadamente. Então, isso na prática significa o quê? Toda vez que esse mecanismo ele der um giro completo, ou seja, 360 graus,
ele vai transmitir ali para o elemento que está montado nele exatamente esse deslocamento que é o passo, né? Ou seja, essa sequência aí do espiral, né, que vai ter essa distância de 1,81 milímetros. Então o mecanismo, quando ele der um giro, o dispositivo que está montado nele vai ter exatamente esse deslocamento, 1,81 milímetros. E no caso aqui, existe um motor acoplado, 40 RPM, ou seja, 40 giros por minuto, né? Então quer dizer que em 1 minuto serão 40 giros, consequentemente esse avanço, né, essa velocidade de avanço, é só multiplicar 1,81 milímetros por 50 RPM, né, ou 40 RPM. 40 RPM, 40 rotações por minuto. Então, fazendo essa multiplicação, 1,81 por 40, a gente vai chegar aí a 72,4 milímetros por minuto. 72,4 milímetros por minuto. Já que a cada volta ele desloca 1,81 milímetros e são 40 voltas em 1 minuto, então 72,4 milímetros em 1 minuto. É a velocidade de avanço. Então, conforme aqui a pergunta, informe qual a velocidade de transmissão do mesmo. A velocidade é essa aqui, 72,4 milímetros por minuto, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre a porca, né? Nesse caso aqui são 3 perguntas relacionadas a uma designação, né? Qual o diâmetro do furo de uma porca com referência M16 por 1,5? E informe também a altura do filete da mesma e a espessura para uso da chave, né? Então são 3 perguntas, né? Ou seja, o diâmetro do furo, que nesse caso aí vai representar de fato o diâmetro da broca que vai ser utilizado, né? A altura do filete, né? Nesse caso a M16 é uma rosca métrica, né? Então a altura do filete. E, por último, a referência da chave ali para uso, né? Nesse caso aqui uma chave de boca, uma chave combinada, né? Para poder utilizar aí na porca, né? Então são as 3 perguntas. Então vamos lá. Primeiro a referência do furo, né? A referência do furo, o que é que a gente tem? O diâmetro nominal menos o passo, né? Ou seja, a gente teria 16 menos 1,5, né? Nesse caso aí daria 14,5 milímetros, né? Então essa aqui seria a referência da broca para uso nessa porca, 14,5 milímetros, né? Já a altura do filete, vou colocar aqui HF, a altura do filete. A altura do filete vai ser o passo multiplicado pela constante 0,6134, né, que é a constante ali para a formação da geometria, né? Então, nesse caso aí você teria 1,5, que é o passo indicado, multiplicado por 0,6134, né? Daria aí aproximadamente 0,9201 milímetros, né? E por último, a referência da abertura da chave, chamar aqui de AC, é só a gente multiplicar, né, o diâmetro nominal, nesse caso 16, multiplicar por 1,5, né? Você utiliza essa relação aí de 1,5, né, que seria basicamente 50% a mais do valor do diâmetro nominal, né? Então 16 multiplicado por 1,5 daria igual a 24 milímetros, né? Então seria essa aí a referência para a abertura da chave. Para os valores menores do que até M10, né? Até M10, se utiliza essa mesma base, pega o diâmetro nominal, multiplica por 1,5 e soma com 1, né? Então, exemplo, fosse M8, né? Você teria 8 multiplicado por 1,5, né? 8 multiplicado por 1,5 vai dar 12, 12 mais 1, 13, né? Então tem essa referência aí para resistência, né? Então, recapitulando, referência do furo,
diâmetro nominal menos o passo, diâmetro nominal 16, o passo 1,5, 16 menos 1,5, 14,5, né? Então aqui seria o diâmetro da broca para ser utilizado, que iria implicar diretamente ali no diâmetro do furo da porca. A altura do filete, o passo multiplicado por 0,6134, nesse caso aqui vai dar 0,92, né? Dá aí aproximadamente 92 centésimos de milímetro, 92 centésimos não, né? Daria aí 920 milésimos de milímetro aproximadamente, né? E a referência da chave, 16 multiplicado por 1,5, ou seja, o diâmetro nominal multiplicado por 1,5, que aí seria uma referência de 50% a mais do valor do diâmetro nominal e não o passo, né? Aqui coincidentemente o passo também é 1,5. Então aí você chegaria ali a 24 milímetros referente à abertura da chave, né? Ou seja, seria a chave que deveria ser utilizada aqui para apertar ou abrir folgar essa porca aí referente ao parafuso. Tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar, né, pelo menos essa sequência inicial aí de aulas sobre micrômetro, né, onde a gente vai fazer mais uma leitura, né, sobre medição com micrômetro. Né, a gente já teve 2 aulas e aqui é fechando a terceira aula, né, depois a gente tem outras aulas sobre micrômetro. Né. Nesse caso aqui, tomando como base o que a gente já viu nas aulas anteriores, né, para fazer a leitura aqui da medição, a gente vai primeiro identificar que o que ele já passou, né, com base nessa linha aqui perpendicular, né, ou essa linha vertical, né. Então nesse caso aqui ele já passou, essa linha vertical já passou 15 milímetros, passou 16 e passou aqui também um 16,5. Então nesse caso significa que a gente já tem 16,5 ou 50, né, centésimos de milímetro. Então o que é que a gente precisa verificar agora? A gente precisa observar agora a linha central. Olha aqui que nesse aqui ele está coincidindo perfeitamente. Os outros exemplos ele não estava coincidindo perfeitamente, né? Então tem que fazer a aproximação. Aí você pergunta, poxa, sempre vai coincidir perfeitamente? Não, a maioria das vezes não vai coincidir perfeitamente. Né? Então você tem que ter essa noção realmente de espaço para poder indicar lá o determinado valor. Bom, nesse caso aqui, que ele está coincidindo perfeitamente, a gente já tem 16,5, é só somar com o que ele está coincidindo. Então ele já passou aqui 30, 31, 32, 33, opa, aqui a gente tem 34. Né? Então a gente vai ter 16,50 mais 0,34. Né? Então nesse caso aqui o valor vai ser 16,84. Né? No caso 840, né? milésimos de milímetro, né? 16 milímetros e 840 milésimos de milímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!